Oi, eu sou Leandro e esse é o Vida em Cristo. O cristianismo possui uma afirmação absolutamente central: Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Isso está muito claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, onde nós lemos: Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e a nossa fé. Isso significa dizer, então, que para a fé cristã, a crucificação e a ressurreição de Cristo são pontos fundamentais, dos quais nós não podemos abrir mão. Isso parece um pouco óbvio para nós que estamos acostumados com essa linguagem, mas pensado de uma maneira mais profunda e mais cuidadosa, pode não ser tão óbvio. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muitas vezes o cristianismo é mal interpretado pela centralidade que ele coloca na cruz. Você que é cristão católico já deve ter percebido que a maioria das igrejas traz, geralmente, um crucifixo no seu centro. Em alguns lugares isso é interpretado como um culto ao sofrimento. Eu mesmo já ouvi em alguns lugares que o cristianismo teria introjetado na história humana alguma ideia de culpa e de sofrimento. Isso é uma maneira de ler a cruz que se distancia profundamente daquilo que o texto bíblico revela sobre ela. Nós sabemos que a cruz no tempo de Jesus era um instrumento de humilhação e de morte. Quando lemos no texto bíblico que Jesus foi condenado a uma morte e morte de cruz, isso diz muito mais sobre o objetivo que as pessoas que condenaram Jesus tinham para levá-lo a este tipo de morte. Jesus não precisava apenas ser morto, mas precisava passar por uma morte que era considerada humilhante. A partir de Jesus, esta imagem da cruz adquiriu um novo sentido, que aglutinou em si a experiência do sofrimento humano. Dito de outra forma, quando olhamos para a cruz de Jesus, para um crucifixo e o vemos atado a ela, isso significa dizer que a experiência do sofrimento humano, e mesmo um sofrimento que seja considerado humilhante, foi visitado pela presença de Jesus. Se você não sabe disso, eu preciso te dizer, e que isso sirva de reflexão sempre que você pensar na experiência da cruz. A maior experiência de dor e de sofrimento pela qual Jesus passou não foram os pregos, nem a coroa, nem ter carregado o madeiro às costas, mas é, no alto da cruz, ter experimentado radicalmente o que significa o pecado, que é distanciar-se de Deus. Quando Jesus, conforme diz São Paulo, se fez pecado no alto da cruz, lá ele experimentou o que há de mais profundo dessa experiência, que é clamar por Deus e não ouvi-lo. Lembra-se daquilo que Jesus disse no alto da cruz? Meu Deus, por que me abandonaste? Esse abandono de Deus, ou seja, essa distância radical entre o humano e o divino, é o que há de mais claro do que significa o pecado. Ter, portanto, a cruz como um centro da fé cristã não significa fazer um culto ao sofrimento ou à morte ou a experiências, como se diz, cruentas da fé, mas, pelo contrário, reconhecer que o Deus cristão se manifesta também no sofrimento e na dor. E reconhecer que nós, seus filhos, não correspondemos ainda àquilo que Ele deseja de nós. Poderíamos dizer ainda de uma maneira mais clara que olhar para o Cristo na cruz, o seu rosto e o seu corpo desfigurado, significam olhar para o ser humano que ainda faz a opção pelo pecado e que desfigura a imagem de Deus que está expressa nele. Se é estranho para muitas pessoas olhar para o Cristo crucificado e o seu corpo desfigurado, é porque essas pessoas ainda não conseguiram entender o que o pecado faz com cada um de nós. Mas, para além disso, a cruz não é o fim dessa história. E aqui está o detalhe importante que muitas pessoas ainda não consideraram de maneira profunda e completa. A experiência da cruz de Cristo como um centro da fé cristã aponta para algo ainda maior, que é a sua experiência da ressurreição. Se Cristo passou pelas dores, pela morte e uma morte humilhante, é para vencê-las,
para que o sofrimento, a dor e a morte não tenham a última palavra sobre nós. Nesse sentido, a ressurreição coroa toda a mensagem de Cristo e dá sentido àquilo que nós lemos na carta aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. Se a sua pregação, se a sua afirmação sobre o Cristo crucificado não pressupõe que ele venceu o sofrimento e a morte, eu preciso dizer, como disse São Paulo, vã é a sua pregação, vã é a sua fé. O que eu quero dizer com isso de maneira ainda mais clara? Lembram-se quando, depois de Jesus ter sido crucificado, os discípulos estavam com medo, acuados e se escondiam do mundo, dos judeus e de todos? Muitas vezes a nossa experiência de fé manifesta um pouco disso. Ainda que eu tenha uma devoção e um respeito a Cristo crucificado e a ideia de um Deus cristão que passou pela experiência da morte de cruz, se isso não é iluminado pela experiência da ressurreição, eu posso ficar como ficaram os apóstolos após a crucificação, acuado, com medo, escondido. Mas se eu entendo e se eu tomo para mim como uma verdade que ainda que Cristo tenha passado pela experiência da morte, e muitas vezes eu também passo um pouco por algumas experiências de morte, a ressurreição e a vida terão a última palavra sobre isso. O medo, o receio e a vergonha não terão a última palavra sobre a minha fé. Dito de outro modo, a fé cristã nos revela que a vida definitiva terá a última palavra sobre todas as nossas experiências. E isso nos dá uma motivação e uma esperança de que tudo aquilo que nós estamos passando não será o fim. O fim será uma experiência de vida, e de vida definitiva em Cristo, que ressuscitou. Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em flor, da terra água saiu. Então, reconhecer que Cristo foi crucificado, passou pela experiência do sofrimento e da morte e ressuscitou, significa dizer que essa é uma experiência não apenas localizada no passado, mas também hoje ela alcança a sua e a minha vida de maneira muito importante. A Páscoa de Jesus, esse momento importante e rico, diz também sobre a nossa vida e sobre como teremos a vida definitiva em Deus, em Jesus de Nazaré, quando o seguimos e fazemos ecoar a sua palavra na nossa vida. Posso dar um exemplo. Lembram-se do príncipe dos apóstolos, o primeiro Papa, aquele escolhido por Jesus, que no momento crucial e importante teve o descaramento de o negar? O que aconteceu com ele? Ainda que ele negasse Jesus, fugisse de sua responsabilidade, ele foi capaz de voltar. Isso é próprio de uma fé que acredita na ressurreição. Isso é próprio de uma fé que acredita que a morte não tem a última palavra. Isso é próprio de uma fé que professa que nada é irrecuperável se está sob a luz de Cristo, que rompe as trevas, que rompe a morte e que pode conferir um novo sentido às nossas existências. Se mesmo Pedro, que negou Jesus ali, diante dos seus olhos, teve recuperação, também as nossas vidas, se ainda não correspondem à mensagem de Jesus, elas podem ter recuperação, se nós nos dispomos a constantemente voltar os olhos para Ele e nos deixar iluminar por essa luz divina da Páscoa, que nos oferece uma vida nova. Professar, portanto, que Jesus venceu a morte na sua Páscoa não significa dizer que a morte ou essas diversas experiências de morte não nos encontrarão durante a vida. E isso é outro ensinamento muito importante do cristianismo. Existem algumas pessoas por aí no mundo que dizem que se você seguir Jesus, a sua vida será sempre de sucesso e de vitória. Não se engane. A fé cristã considera que as experiências de dificuldade nos encontrarão durante a vida. E exatamente nessas experiências de dificuldade, que eu estou chamando aqui de experiências de morte, é que a ressurreição se manifesta. Pensem comigo, se nós tivéssemos uma vida que não fosse tocada por essas dificuldades, como poderíamos dizer que somos cristãos, imitadores de Cristo? E outra, se essas experiências nos encontram e nós não conseguimos tirar proveito delas, da mesma forma que Jesus tirou proveito da sua morte para oferecer uma vida em abundância, de que forma poderíamos dizer que somos imitadores ou seguidores de Cristo?
A mensagem da Páscoa, a mensagem da cruz e a mensagem da ressurreição tem isso a nos dizer, que toda experiência de morte na nossa vida, se é iluminada pela luz de Cristo, pode também se transformar numa experiência de vida. Isso me faz lembrar de uma história muito interessante de Santa Teresinha do Menino Jesus. Contam que certa vez ela estava limpando a capela e, como nós sabemos, Santa Teresinha era desastrada de um jeito próprio dela. Limpando a capela, ela deixou que uma imagem do Menino Jesus caísse no chão. Assim que ela deixou essa imagem do Menino Jesus cair no chão, ela pegou a imagem, beijou e devolveu ao seu lugar e depois refletiu sobre isso da seguinte forma: se eu não tivesse deixado a imagem do Menino Jesus cair, talvez eu não tivesse a oportunidade de beijá-la, tivesse passado por ela indiferente. As experiências de dificuldade e de morte na nossa vida podem também refletir um pouco disso. Experimentar a cruz de Cristo pode ser uma oportunidade de experimentar o próprio Cristo e de estar próximo dele. São Luís Maria Grignon de Montfort, em um texto que é muitas vezes ignorado por muitas pessoas, que se chama Cartas Amigos da Cruz, ele coloca na boca de Jesus uma expressão muito importante. Jesus teria dito neste texto: muitos são amigos da minha mesa, poucos são amigos da minha cruz. Dito de outra forma, estar próximo de Jesus é estar próximo da sua experiência da cruz. E dito de uma maneira ainda mais provocadora, Jesus confia aos seus amigos mais íntimos as suas experiências mais íntimas da cruz. Se você está passando por uma experiência de cruz, de morte, e não consegue vislumbrar ainda a experiência da ressurreição, pense assim: passar pela cruz é estar ainda mais próximo do próprio Jesus. Dito tudo isso, pensando sobre a cruz, sobre a ressurreição, sobre essa ideia importante e transformadora da Páscoa de Cristo, resta a nós refletir sobre as nossas vidas. O que nas nossas vidas representaria de alguma forma essa experiência de cruz e que precisa passar pela cruz para ressuscitar? Nós ainda de alguma forma vivemos como pessoas sem esperança, que não conseguimos vislumbrar a ressurreição como experiências também nossas? A ressurreição não apaga as feridas da história, não apaga as suas e as minhas feridas, mas é na ressurreição que temos a certeza de que esses sofrimentos e essas feridas não têm a última palavra sobre nós.